Making Office. Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Making Office. Uma nova abordagem para temas clássicos do mundo do trabalho. Meu nome é Eugênio Matede. E meu nome é Renata Vitalino. Na primeira temporada, liderança. E no episódio de hoje, inovação e erro. O cliente quer novidades. Me surpreenda. Temos que inovar. Se não inovarmos, não vamos sobreviver. As novas gerações querem coisas diferentes, produtos novos, experiências disruptivas. E para isso, inovar é preciso. Mas no processo a gente pode errar. E tudo bem. Errar é humano. É errando que se aprende. Fail fast, fail often, fail better. Você nunca ouviu isso? Apesar de tudo isso estar no discurso de muita gente, a maioria das pessoas e das empresas detesta errar. E tem pouca tolerância e tempo para encarar o erro como uma etapa natural e esperada do processo de inovação. E você, concorda com isso? Não concorda? Então fica com a gente nesse episódio. E hoje a gente vai falar com duas pessoas que conhecem muito sobre o tema inovação e erro. A gente está aqui com a Patrícia Cotton, Que é especialista em inovação, e Thiago Carzeta. que é especialista em aprendizagem. Muito obrigado pela presença de vocês, pela disponibilidade. Por que falar sobre inovação ainda é relevante nos dias de hoje? Bom, eu acho que principalmente porque virou uma buzzword. Uma palavra que todo mundo fala, usa para tudo. Então, a gente precisa falar mais para esclarecer o que é inovação, começar a dar um pouco de sentido e reduzir a complexidade que isso está gerando. Virou uma coisa tão aberta e tão leviana falar de inovação, que se alguém muda a cor de um PPT, fala que inovou no PPT. Né? Então, acho que a gente precisa falar mais desse assunto e trocar experiência sobre isso. É um PPT disruptivo. Total. Eu acho que tem um abuso, né, dessa palavra. Por isso, talvez seja refrescante desmistificar e também olhar com alguma perspectiva, será que a gente tem que sempre inovar? Será que inovação é sempre importante para todos? Né? Exatamente porque virou uma buzzword. Talvez seja um tema superestimado. E aqui seria legal a gente falar um pouquinho, então, o que é inovação, né? Vocês trabalham com inovação diretamente no dia a dia de vocês. Como é que vocês veem essa inovação acontecendo? Então, muitas vezes a gente fica muito fixado em chamar de inovação, que no fundo é um ajuste incremental para a sobrevivência do negócio, da carreira. Né? Então, ao meu ver, otimização de produtividade, pequenos ajustes que fazem o negócio ser um pouquinho melhor, não é inovação. Eu acho que inovar pressupõe mudar o jogo, né? Ter uma invenção aplicável, prática, consistente, que crie valor no curto, médio e longo prazo. A gente não está pensando em inovação incremental, Paty? Às vezes a gente ouve muito isso, né? A gente não quer nenhuma coisa disruptiva, a gente só quer fazer uma inovação incremental. Isso que você está descrevendo é um pouquinho diferente, então. Eu acho que mudanças incrementais, na verdade, são uma consequência natural do progresso, da evolução, até da existência dos negócios e das pessoas. Né? A gente, quando nasce, não sabe andar, não sabe falar. Né? As empresas, quando começam, também não têm processos estruturados, não têm clareza absoluta de qual o valor aportado no mercado. Eu acho que isso é um processo inevitável, eu diria até, que você está chamando de inovação incremental, que eu acho que são ajustes e progressos que tornam um negócio vivo. Mas o que eu acho que é inovação, que talvez seja o tema mais relevante para a gente focar é olhar quando a gente muda o jogo, quando a gente faz uma travessia para o que é de fato desconhecido, não garantido, sem final feliz, né, assim, hollywoodiano, à nossa espera. Eu acho que é uma travessia menos sexy e linear. Que acho que para usar um outro jargão bem do momento, que tira da zona de conforto. Né? Então, acho que esse processo de inovação que não é incremental é um processo que tira da zona de conforto. Porque a inovação incremental, você conhece muito daquilo que você está fazendo, né? Ou essa mudança incremental. Então, você tem uma base que você conhece, você tem uma estrutura que você conhece, você está trazendo alguma coisa em cima daquilo. Isso não muda o jogo completamente. Né? É só uma melhoria. É uma melhoria, isso. Será que a gente está falando de disrupção, então? É um pouquinho isso? Ou a inovação, isso que a gente está descrevendo, então, como inovação, está um pouquinho antes da disrupção? Eu acho que são questões conceituais, né? Que a gente poderia discutir,
porque tem gente que vai falar que existe a inovação incremental e a inovação disruptiva. Tem gente que vai falar que a disrupção vai além da inovação, que é quando você quebra um paradigma e gera valor a partir de algo completamente novo. Você vai ter gente que vai falar que a inovação é quando você pega coisas existentes e transforma em algo inexistente, né? Então, acho que tem várias questões conceituais aí. E acho que até por isso que o tema vai ficando meio exaustivo, né? Porque você tem tanta discussão conceitual possível que você começa a pensar, tá, e na prática, amanhã eu chego no escritório e... E quando o meu chefe fala assim, Tiago, eu gostaria que você fosse mais inovador. Renata, a sua meta de inovação desse ano não foi alcançada. O que eu faço? Se eu não sei nem o que eu estou querendo, pelo que eu estou sendo cobrado, né? É engraçado que eu estava vendo uma entrevista com o Clay Christensen, que criou de fato o conceito de disrupção. E em um momento ele falou que a Uber não era uma empresa disruptiva. E depois ele falou que a Uber era uma empresa disruptiva. Então até para o próprio fundador, o próprio criador do termo, parece que tem aí alguma confusão com relação ao conceito, né? Mas moral da história, como é que eu vejo a inovação acontecendo? Se é essa coisa de definição tão incerta, como é que a gente vê a inovação no ambiente de trabalho? Eu só queria dar um passo atrás, se possível, né? Quando você falou do Clayton Christensen, ele tem não sei se é um artigo, um livro, chamado Dilema da Inovação, que fala exatamente dessa ambiguidade entre decisões de curto prazo, que tem a ver com a sobrevivência, versus longo prazo. Então, um caso muito utilizado para ilustrar a inovação é Kodak, né? Então, se fala, a Kodak perdeu o bonde da inovação porque eles tinham desenvolvido dentro de casa o que seria o futuro da fotografia, né, digital, mas por uma decisão de curto prazo não quiseram canibalizar um negócio que ia bem. Eles estavam nos anos 90 no topo do jogo, né, com uma capilaridade, com um share of market sendo top of mind, que era aparentemente inabalável, né? Aquilo é que eles conheciam. Então, teve uma certa... prepotência natural para qualquer empresa que é líder de um setor, que impediu que ela visse uma oportunidade incrível de inovar no médio e longo prazo e, portanto, sobreviver, né? Então, eu acho que esse é um bom exemplo, né, do dilema da inovação. Só para antes da gente mudar de assunto, eu acho que vale a pena pontuar isso, que é a minha necessidade de sobreviver como negócio, como profissional no curto prazo, me torna naturalmente avesso a risco, avesso ao erro, né? Mas o risco é justamente a minha segurança na vida, né? Na medida em que eu arrisco e me exponho mais ao que eu não conheço, eu posso inovar e, no longo prazo, ter sucesso. Então, não é um equilíbrio fácil, nem natural. E eu acho que muito do que a gente fala de ajuste incremental, inovação incremental, tem a ver com o remix do que já existe, como você falou, para o não existente, né? Que é a criatividade, que é uma capacidade humana inerente a todos, né? Assim, além da capacidade óbvia de adaptação, é de ser criativo, de olhar o que existe e criar algo novo a partir disso. Acho que tem um ponto, Paty, que você tocou no ponto da Kodak, do olhar para o cliente, do que o cliente precisa e do que ele está comprando de verdade, né? Eles estavam ali, naquele momento, com um produto que era top do mercado e eles focaram no produto, eles não focaram no cliente. Afinal, o que o cliente está comprando? O cliente está comprando uma lembrança, ele não está comprando o filme, né? Concorda? Faz sentido? Eu concordo, não é que antes disso me deu um insight, assim, que eu acho que além de olhar para o cliente, você tem que olhar além do seu mercado. Porque o que derrubou a Kodak e a indústria da máquina fotográfica foi o celular, né? Não foi a máquina fotográfica digital. Ela, né, por um tempo, foi a ponte entre uma transição, né? Foi um veículo de transição. Mas o que acabou com o universo das máquinas fotográficas foi o celular, que é um business diferente do business da Kodak, né? Então, acho que tem isso de... A gente, quando busca inovação, às vezes a gente se fecha para o nosso core business e aí ela está passando do lado num negócio adjacente. Outra tecnologia. Outra né? tecnologia, tem alguma coisa ao redor que pode impactar o nosso negócio que a gente não está olhando porque a gente está muito focado nas metas de curto prazo, que é eu preciso vender máquina fotográfica, né? Então, acho que tem esse ponto também, além do cliente, que é super importante. E pegando carona no celular, né? O celular também foi disruptivo com outras indústrias, né? Da música, despertador, imagina, né? Se fabricantes de despertadores imaginariam que ia ter um aparelho que ia substituí-los, né? Para sempre, num caminho sem volta. E eu acho que olhar para o cliente passa por isso, né? A gente olha para o consumidor de celular, de despertador, e não de uma maneira sistêmica e holística, né? A gente ignora as necessidades e desejos mais básicos
e não entende que o produto é uma consequência disso. Eu gostaria de pontuar o que é a disrupção pela definição. Acho que pode ser uma contribuição interessante. Que o Clay fala que a disrupção é um produto ou um serviço que cria um novo mercado e desestabiliza os concorrentes que antes dominavam. Ou seja, ele torna disponível alguma coisa que antes não estava para um público muito maior. E daí a gente pode pensar nesses exemplos que vocês trouxeram, né? Do celular disruptando, de fato, o mercado de despertadores ou de máquinas fotográficas, GPS e afins. A própria indústria do entretenimento também, né? Mudou demais. Que é isso, né? É uma inovação adjacente, né? Então, o celular mudou a forma que a gente consome vídeos e músicas. Então, ele transformou uma indústria que não é exatamente a indústria do negócio celular, mas adjacente. Acho que isso é uma das coisas que mais me chama a atenção quando a gente pensa em inovação, né? Então, o Uber, ou a Uber, ela impactou a forma que a gente comercializa carro, né? Então, não só a forma como a gente se desloca, mas a indústria automobilística foi impactada pela Uber, né? Então, acho que tem alguma coisa que a gente tem que observar, né, no ponto de vista de inovação, e aí até dentro do conceito de disrupção, é que impacta a sociedade de um modo transformador, geralmente. Né? E só para fazer um contraponto, né, de mudança de indústria, a Rê falou de entretenimento, né? Ao passo em que a Kodak não previu que a fotografia analógica ia acabar, quando lançaram a televisão e o rádio antes disso, decretaram a morte do cinema. Né? Falaram assim, bom, agora não faz o menor sentido alguém sair de casa, né, para ir para uma sala escura ver um filme, se você consegue ouvir a novela na rádio. E melhor ainda, alguns anos depois, ver a imagem dos atores. Para que alguém vai sair de casa? E aí, desde então, decretaram várias vezes a morte do cinema. Né? Foi com a invenção da rádio, da televisão, depois com o VHS. Não, agora com certeza absoluta, né? Você pode escolher precisamente o filme que eu quero ver. Não faz mais sentido. E depois com DVD, com Blu-ray, mais recentemente com o YouTube, com o Netflix, as pessoas seguem indo ao cinema. Então, acho que tão interessante quanto a gente pensar nas mudanças que uma indústria pode sofrer, é também na permanência. Né? Talvez o desejo de coletivamente assistir um filme com pessoas anônimas, esquecer de si numa sala escura, seja mais atrativo para alguém, não sei, ver um filme do Kubrick do que com uma foto da avó do lado casando nos anos 20. Né? Então, eu acho que com essa fome que a gente tem de inovação ou de disrupção, a gente também muitas vezes se precipita, né, em tirar o valor do que está aí há muito tempo, que possivelmente vai seguir. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é um bom exemplo, né? Só falta uma fogueira aqui no meio. Né? Essa coisa mais... A gente está falando de inovação num podcast, né, que é um canal novo, uma forma nova de disseminação de conteúdo, fazendo a coisa mais antiga do mundo, que é trocar experiência e aprender um com o outro. É o que a gente está conversando, né? Então, a necessidade básica está aí. Só que a gente agora colocou tecnologia, colocou um novo formato, mas o job to be done, né, a conversa, a conexão, ela continua a mesma. A tecnologia continua sendo um meio, né, para a gente expressar aquilo que a gente gosta, para manter os nossos comportamentos de sociedade, para a gente se relacionar. É importante entender também que inovação não está só conectada com tecnologia, né? Ela está conectada com um modelo, né? É o modelo que é inovador, não necessariamente a tecnologia inovadora, né? E o que eu acho que é perigoso é perder de vista o porquê das coisas, a motivação, né? Daí que eu acho que vem esse abuso do temos que inovar. Mas será que precisamos inovar? Ou por que queremos inovar? Acho que seriam perguntas mais relevantes do que essa afirmação. Eu estava pensando no caminho, né? Quantas vezes a inovação não vira uma inovação decorativa. Então, o PPT com uma cor diferente já é um PPT super inovador. Ou até que ponto a disrupção também não vira um adjetivo, né? Uma pessoa que tem uma jaqueta muito disruptiva, um cabelo disruptivo, vira um adjetivo para moderno, para uma coisa diferente, nova. Não necessariamente ela traz tudo aquilo que, de fato, a disrupção que o conceito tem em si. E quando a gente pensa em inovação, é muito comum a gente pensar também em processos de experimentação. E quando a gente pensa em experimentação, a gente vai para novos territórios, onde errar pode acontecer e pode ser uma constante, na verdade. Como é que a gente lida com essa questão do erro e da experimentação num processo de inovação? Eu gosto de uma expressão que é o learning by doing, que é o aprender fazendo, numa tradução. Que o melhor jeito de aprender alguma coisa é fazendo essa coisa.
né? Então, se você quer aprender a inovar, você precisa experimentar. E você vai, consequentemente, errar. O que você tem que saber, né? Claro que é muito difícil saber, é aonde você pode errar. E pensar também no tamanho do erro que você vai gerar, né? Dessas frases de efeito que existem, tem uma que é do errar rápido e errar pequeno, né? Então, acho que esse é um pouco do espaço do erro. Por outro lado, eu tenho uma vivência na indústria, né? E onde a gente tem questões de segurança muito forte, né? Então, é muito complicado você errar quando você está envolvendo vida de pessoas, danos físicos que aquilo pode gerar. Então, realmente é um paradigma da inovação, saber quando, como e onde você pode errar, né? Tem o ponto que é que tipo de falha a gente está falando, né? Que tipo de erro a gente está falando. E trazendo um pouco para o dia a dia do líder, como que ele diferencia um erro que é provocado por um descuido, né? Por uma negligência, um erro que é provocado pela curiosidade, pela tentativa. E tem uma expressão que eu não sei se eu concordo, e aí acho que eu até queria ouvir um pouco da Paty, que é errar em ambiente seguro. Assim, eu ouço essa expressão às vezes. Você pode errar se for num ambiente seguro, ou se for um ambiente de experimentação. E aí meu contraponto o ambiente de experimentação não é um ambiente real, então será que o erro que eu tiver ali vai gerar realmente o mesmo resultado de quando eu for pro mundo, assim? Eu acho que a gente tem pavor de errar, por motivos óbvios, né? Isso avilta o que eu acho que eu sei, isso fere a minha credibilidade, potencialmente. E não acho que mesmo repetindo essas frases, né? R rápido, R melhor, R pequeno, a gente fica mais confortável com isso. Acho que isso é uma compensação por um desconforto inato que vai sempre existir. E a gente quer guardar energia, né? Também para momentos de alerta. Então, eu não quero desperdiçar minha energia no caminho errado. Eu quero acertar sempre, né? E eu acho que é uma grande hipocrisia dizer que a gente está ok com o erro. Acho que ninguém está ok com o erro. Acho que você pode não desistir a partir do erro. Eu acho que isso tem muito mais a ver com disciplina, perseverança, zelo pela intenção inicial, do que curtir a experimentação com o erro. Acho que isso não existe, acho que isso é uma fantasia. Então, pegando carona na fala da Rê sobre experimentação, olhar para o cliente, né, e que te falou agora sobre indústria, o quão seguro é inovar na indústria, queria falar para vocês um caso que eu conheci recentemente no Japão. Eu tive aula com um ex-executivo da Honda. E no Japão é muito comum que as pessoas, até hoje, né, até século XXI, as pessoas passam a vida inteira na empresa, né? Então, é um lugar blindado em relação à geração Z, né? Os clichês que a gente constrói em relação à geração Millennium, que quer ficar 3 meses num lugar e sair, ou virar CEO. É natural que você tenha uma visão de longo prazo de carreira. Então, esse cara, né, que começou a trabalhar na Honda muito jovem, tinha um incômodo muito grande de estar numa indústria que provocava tanta morte no trânsito, inclusive de crianças. E ele teve uma conversa com o dono da Honda, com o próprio Honda, falando assim, olha, eu queria muito que a nossa indústria causasse um impacto menos negativo na sociedade. E aí o Honda pergunta para ele, mas o que você sugere, então? Eu não sei, eu queria trabalhar nesse sentido. E ele ganha a confiança e recurso, tempo e equipe para buscar uma solução. E durante 12 anos, ele experimenta, sem respostas, sem um briefing claro de aonde ele deveria chegar. Ele usou a intenção dele, a inovação, por que eu quero fazer algo diferente, até que a equipe dele desenvolveu o airbag, que hoje a gente conhece como airbag. E, interessantemente, eles estavam tão apaixonados pela invenção e pela inovação que ela se tornaria na Honda, que eles esqueceram de patentear o airbag. E, imediatamente após o lançamento, isso foi copiado por toda a indústria. Então, olhando agora em retrospectiva, eu pergunto para vocês, isso foi um erro para o negócio? Isso foi um benefício para a indústria? Será que, se ele buscasse falhar rápido, a gente teria hoje o airbag à nossa disposição? Se ele tivesse 1 ano para entregar a disrupção, né? Ou 3 meses, né? E eu acho que até a sua fala, né, de ele não ter patenteado foi um erro ou não, né? E acho que uma coisa que é dessa história, assim, que me salta aos olhos e os ouvidos, nesse caso, é que ele tinha um objetivo, assim, né? Ele sabia o que ele queria fazer, né? Ele tinha um job to be done, um propósito, o nome que a gente der para isso, ele tinha isso claro. Acho que isso é uma coisa legal de observar. Ele não tinha um processo definido, mas ele tinha uma coisa que ele queria alcançar, né? Acho que isso é bem importante. Porque volta no que a gente
falou um pouco, que é de olhar para a necessidade humana, de ter um olhar mais completo para as coisas, né? Ser menos segmentado, menos fragmentado, assim. Né? Então, E eu acho que- desafiaria até menos pragmático. Essa obsessão com imediatismo, com curto prazo, mata a inovação, de certa forma. Né? A inovação pressupõe paciência, humildade, incerteza, Tempo, Várias né? exposição a tentativas, né? risco, tempo. Eu fui recentemente em um evento sobre futuro do trabalho e eles trouxeram um ponto que está muito de acordo com isso que você trouxe, que para mim era um ponto até então totalmente fora do radar. Que eles falaram que inovação é uma coisa de longo prazo, que exige estabilidade e exige que a gente vá dispondo os elementos ao longo do tempo para que, uma vez que isso esteja disposto, que a intenção esteja clara, que a necessidade do cliente, o job to be done, né, esteja bem definido naturalmente com o tempo, isso vai surgir de uma forma inovadora. Então, para mim, é aquele velho dilema da empresa de publicidade que tem que fazer uma campanha super inovadora, disruptiva, aqui usando disruptiva como um adjetivo talvez pejorativo, que tem um prazo super definido e curto para entregar, só que às vezes o que vem não é a melhor solução. Então, para mim, essa coisa da inovação como um processo que exige uma disposição e até um apetite para a experimentação, para o erro, eu acho que ficou muito forte. E daí o erro pensando como parte do processo de aprendizado. Eu acho que se a gente descola o erro do processo de aprendizado, é muito fácil a gente colocar o erro numa caixinha de juízo de valor. Então, o erro é ruim, o erro não é legal, e se ele é ruim, se ele não é legal, eu tenho que errar rápido, eu tenho que errar pequeno, porque ele é feio, eu tenho que deixar ele escondido. Uma vez que o erro também oferece um monte de oportunidade de aprendizado. Será que ele não é uma oportunidade de aprendizado gigante também para a gente no processo de aprendizado, enquanto pessoas, enquanto empresas ou enquanto líderes? Eu queria pegar carona no que você falou de inovação como processo. Eu gosto mais de olhar a inovação como processo do que inovação como, usando meu cardápio de clichês, como mindset. Né? Por quê? No Brasil, inovar pressupõe possivelmente a ausência de processo. Né? Se a gente fosse muito apegado a escolas rígidas, como a Alemanha se a gente pensar na arquitetura, Bauhaus, que é absolutamente estruturada, a gente dificilmente teria a bossa nova, a capoeira, o Oscar Niemeyer, a feijoada. Né? Então, é a ausência de regras, de processos e a abundância de referências que nos permite misturar e fazer um remix. Né? Então, no nosso caso, eu acho que muitas das inovações da música, na arte, nas empresas, tem a ver com o fato de a gente ser meio peladeiro. Esse é meu julgamento de valor. Por outro lado, na China, a inovação não tem nada a ver com a autoria. Porque não existe o conceito ocidental de direito autoral. Né? Quem fez isso fui eu, a ideia foi minha. Eu, Steve Jobs, na Apple, tenho o chapéu de quem tem a visão, né, do que vai ser o mercado de celular. A inovação lá, como processo, tem muito a ver com me apropriar do que existe e produzir em larga escala muito mais barato. Então, a inovação tem muito a ver com a forma de produzir, que é diferente e mais competitiva de outras economias. Nos Estados Unidos, por outro lado, no Vale do Silício especificamente, tem uma obsessão com a autoria, né? Com quem fez, com quem teve a ideia, com quem tem a visão, com quem mudou o jogo. Então, olhar a inovação como processo, trazendo isso para a realidade das empresas, acho que tem a ver com a lente de qual é a cultura da minha empresa, qual é o nosso processo para inovar. Eu acho que tem duas coisas importantes aí, né? Uma que é a personificação da inovação. Né? Como se fosse um talento ou um presente de Deus ou do multiverso que aquela pessoa é capaz de inovar. Acho que essa é uma coisa, e é uma cultura muito ocidental, né? Então, fulano é inovador, fulano é o gerente de inovação, ciclana é a C-level de inovação, né? Acho que tem uma coisa de personificar. Que tem é uma quase coisa... um fetiche, né, Thiago? É um fetiche. É uma bênção, né? Uma bênção, uma coisa. Então, acho que isso é uma das coisas importantes aí. E a segunda é o que a gente faz com o erro nesse processo ou desse jeito, né? Que é um pouco da fala do Eugênio de como você pode aprender com esse erro. Né? Então, acho que essas duas coisas são muito importantes assim, para a gente considerar. Né? Na nossa realidade brasileira, a gente está mais aberto às gambiarras, né? Que é uma palavra bem brasileira. E numa cultura oriental, eles estão mais abertos à produtividade, eficiência, enfim. Né? Então, acho que tem um pouco de contexto para
inovação, né? E pensando que a gente está no contexto corporativo, né? A gente está no contexto show me the money. Em que as pessoas, os líderes são cobrados por inovação. Como é que a gente faz essa questão, né? A gente tem como mensurável, como métrica, o número de patentes, o número de inovações que aquela empresa produz, ou a gente tem como métrica o processo de inovação e daí muito mais a gente honra cada etapa e a gente honra como acontece o durante, não exatamente o fim. Como é que vocês são cobrados, né? Tiago, você trabalha numa empresa de um setor relativamente clássico da nossa economia. Você é cobrado por inovação e se sim, isso vem mais por esse processo contínuo ou vem assim, não, chegamos a tal patente, chegamos a tal número de inovação, como é que isso acontece lá? A inovação é focada em retorno para o negócio, competitividade e produtividade, 2 indicadores bem clássicos. Então a inovação é produtividade e competitividade com certeza. E melhora de processo, né? Então, basicamente, são esses os indicadores que a gente está olhando para inovação. Há uma perspectiva mais holística, em especial na empresa que eu trabalho hoje, que é olhar bem-estar de colaborador e atratividade de contratação para o mercado, né? Então, é uma outra perspectiva, daí menos mensurável, embora a gente até olhe alguns indicadores de o perfil que a gente está conseguindo atrair para a empresa, etc., mas a inovação ela é muito focada em sustentabilidade do negócio e aí numa perspectiva bem ampla de sustentabilidade, né? É uma empresa que está preocupada em ser uma empresa certificada pelo Sistema B, né? Que é um sistema internacional de certificação de empresas sustentáveis, né? Então a inovação vem para essa sustentabilidade do negócio numa nova perspectiva de Sistema B, capitalismo consciente, enfim, essa perspectiva mais sustentável mesmo. Acho que tem um ponto que você estava falando de como a inovação está culturalmente disseminada ali para atingir certos indicadores importantes para a empresa. Mas eu não sei se todas as empresas têm essa clareza de que a inovação ela é um papel de todo mundo e não a responsabilidade da área de inovação, das pessoas criativas que trabalham lá naquela área, né? Não sei se essa clareza existe ou se a cultura da empresa tem que deixar claro isso, que a inovação é papel de todo mundo. Eu misturaria tudo que você falou de uma maneira bem simples. Eu acho que é injusto delegar a inovação a uma área, a um gestor. E eu acho que o principal papel do líder é construir uma cultura de inovação. Pelo simples fato de que, com o tempo, necessariamente, qualquer produto ou serviço que você desenvolva, inovador, vai se tornar obsoleto e copiável. Portanto, se a gente olhar em retrospectiva, o que tornou a Apple valiosa não foi o iPod, ou o celular, ou o iPad. Foi a cultura de inovação que levou à criação disso. Então, eu acho que costurar isso tudo através de uma cultura robusta, né, que fomente com clareza por que a gente inova, o que a gente quer chegar, é o que traz mais atratividade para o tema e melhor uso do que quando a gente delega a algumas pessoas. E eu acho que é uma catequese, porque pelo que eu vi do Tiago, né, eu acho que mesmo quando você, em tese, muda um pouco o ângulo e investe em quem eu estou atraindo, no fim do dia você quer mais produtividade, você quer mais rentabilidade. Isso tem a ver com a manutenção do negócio, né? E eu acho que talvez ter a coragem de fazer algumas perguntas duríssimas, como, por exemplo, será que o nosso negócio tem que seguir existindo? Será que alguns negócios não deveriam morrer? Ao invés de fazer um turnaround, de salvá-lo, talvez seja um caminho mais inovador de reflexão que leva a uma efetiva mudança exponencial do que simplesmente calibrar algumas coisas para que a operação rode melhor. Acho que isso é fundamental para a sobrevivência no curto prazo, mas tem dúvida se é no médio e longo prazo. Eu tive uma experiência em relação a isso há alguns anos, entrevistei na época o CEO da Energizer, o Art Klein, no interior do Missouri. E eu estava um pouco constrangida de ir para essa conversa, porque eu tinha acabado de sair do Vale do Silício e me sentido assim em 2060. E aí eu chego no interior do Missouri, Midwest americano, numa empresa que produz pilha. E eu estava pensando, como é que eu vou tocar nesse assunto, né? Avisar que acabou, né? A pilha, né? Assim, vai acabar, tipo, amanhã de manhã.
E achei muito interessante, porque ele mudou absolutamente a visão que eu tinha do que é inovação nessa conversa. Foi a conversa mais transformadora, aliás, que eu tive quando eu pesquisei esse tema. Ele me perguntou, né, ele inverteu a entrevista, ele me perguntou, se você estivesse no meu lugar e você liderasse um negócio em que 70% da receita e, portanto, dos empregos, né, dependessem de um produto que você sabe que está velho. Você mataria esse produto se você fosse número 1 ou 2 no mundo inteiro e competisse com empresas como Unilever, Procter & Gamble? Você acha que faria sentido acabar com esse produto? E aí eu sentei meio minuto na cadeira dele e tive certeza que não. E falou assim, então meu papel como CEO é seguir motivando quem produz, distribui, vende pilha, ao mesmo tempo pensar no futuro com outro chapéu, com mais descolamento. Então, eu acho que a cultura da inovação que te dá essa liberdade interna de se repensar, será que o nosso negócio vai existir? Será que eu tenho que colocar toda a minha energia em fazê-lo sobreviver a qualquer custo? Ou não? São decisões corajosas, né? Perguntas muito corajosas que esses líderes precisam se fazer a todo momento, né? E ter coragem de tomar a decisão e de não tomar a decisão, né? Eu penso muito na reunião do board, né? Que é assim, então, hoje a gente vai definir qual é o embrião de novo negócio que a gente vai lançar semana que vem para matar o nosso negócio daqui a 3 anos. Então, eu penso que essa conversa deve ser bastante corajosa, como você disse, Paty. Mas eu fico pensando também como é que o líder estimula, então, essa cultura favorável à inovação. Se é algo tão necessário, tão relevante e que a gente precisa falar sobre isso, tem algum jeito de a gente estimular isso? Eu acho que o ponto de partida é aceitar que existe resistência, né? Biologicamente, se a gente pensar no corpo, se eu coloco um corpo estranho em você, uma lente de contato, né? Ou faço algum implante, necessariamente seu corpo vai resistir biologicamente, com alergia, vai rejeitar o novo. Meu sistema imunológico vai falar, tira esse negócio daqui. Exatamente. Então, acho que o líder tem que partir dessa premissa, assim, que mudar, inovar, ou fazer perguntas difíceis, tomar decisões corajosas vai necessariamente atrair imensa dose de resistência interna e externa, de funcionários, de acionistas, do board, do cliente. Acho que esse é o primeiro ponto de partida, assim, ter consciência da torcida contra. E eu acho que o segundo ponto, que eu acho que é uma das principais falhas dos líderes no processo de inovação, é sair da prepotência, da onipotência, de achar que porque eu tenho uma visão de inovação, os outros vão necessariamente seguir. Se eu não tenho a humildade de estabelecer um link individual com as pessoas, entender o que é valor para cada um, é muito difícil que aquilo se torne um movimento maior do que o meu ego. Eu acho que tem uma coisa importante que é não pensar que a inovação vai partir só da liderança, só dele e dos superiores. A gente tem gente pensando inovação em várias faixas da empresa, níveis, cargos, o nome que a gente for dar. Então, acho que tem uma coisa que é de pensar nisso, de que a inovação não vai vir dele. A inovação pode vir do time e o time pode ser maior do que ele. Acho que isso é muito importante. E que tem que ter um ambiente aberto, né? Se não tem um ambiente aberto, a inovação não vai surgir, né? As pessoas precisam ter abertura para contar suas ideias, para ouvir a ideia do outro, porque a partir da ideia do outro você vai trabalhando em cima e desenvolve uma ideia nova, né? Então, acho que tem esses dois equilíbrios, assim, não achar que a inovação vem só da liderança e ter um espaço aberto para que quem tem as ideias e está pensando em inovação embaixo consiga fazer isso emergir no processo. Às vezes a liderança subestima também a capacidade de cada um dos seus liderados. Então, a inteligência é um recurso que está bastante distribuído. Se a gente usar a inteligência coletiva por meio desse ambiente de abertura e colaboração, muito provável a gente consiga bons resultados. Eu acredito que é muito mais do que só um ambiente de abertura, né? O líder, ele é responsável por criar ali uma segurança psicológica para as pessoas ousarem, né? Para ela sentir que se ela tentar e errar, ela não vai ser punida, né? Então, o ambiente de criatividade, de colaboração, mas também um ambiente que seja seguro psicologicamente para que as pessoas possam testar, possam usar e possam usar métodos diferentes do que elas usam no dia a dia. Mas o que eu acho que é a base, do que de fato me leva a trabalhar com uma equipe inovadora, tem a ver com competências comportamentais universais que a gente pode desenvolver. Elas são capacidade de observar o que está dentro, o que está ao redor, o que está fora e acima eu não controlo. Pode ser dentro da organização, dentro de mim, tá? Potenciais, recursos, limitações, oportunidades, desejos, necessidades.
capacidade de questionar o que eu observo no mundo, na minha organização, em mim. Será que as coisas deveriam mesmo ser assim? Será que a gente deveria fazer um turnaround do negócio ou deveríamos deixá-lo morrer e criar um novo? Terceira competência que eu acho que está disponível para todos é a capacidade de experimentar, tem a ver com o que a gente conversou sobre experimentação. Então, a partir do que eu observo e questiono, eu testo de forma perseverante, diligente, novos caminhos, acertando e errando com naturalidade. E, finalmente, a capacidade de conectar, que eu acho que isso tem muito a ver com diversidade. Então, fazer links não óbvios entre grupos, times, formas de pensar, de ser e de agir diferentes do que eu conheço, do que está estabelecido. Então, na medida em que eu tenho abertura, curiosidade e humildade para me expandir a partir do que é diferente de mim, eu possivelmente tenho mais ferramentas para inovar. E que ferramentas a gente pode usar para inovar, então? Eu fico sempre pensando nisso, né? O líder acabou de ouvir o podcast, ele está empolgadão para inovar e ele sabe que ele tem que mudar o modelo mental e tem que criar um ambiente de abertura e humildade e falar, meu Deus, por onde eu começo? Cadê o passo a passo? Tem alguma dica que a gente pode dar para esse líder? Eu gosto de uma dica que não é tão estruturada e não é um framework, uma coisa assim, que é de ter repertório. Que eu acho que é conheça as coisas. Porque esse repertório ele vai se conectando para te ajudar a inovar. Então, a história da sua vida vai te trazendo um repertório para que você, a partir dela, inove. Então, assim, tenha repertório. Mas estar aberto à experimentação e criar repertório é a primeira coisa para ajudar a pensar em inovação, assim. Então, se você é um líder de algum segmento e você é muito especializado nesse segmento, talvez por isso até que você virou líder, porque você conhece muito daquele segmento, você tem que expandir isso, olhar um pouco para fora daquele seu segmento. Acho que essa é a primeira coisa, assim, né? E eu queria dizer duas coisas sobre essa dica. Primeiro, e elas se contradizem, tá? Então, primeiro é que eu acho que ferramenta é super perigoso, porque vira uma muleta se você não tiver inteligência e sensibilidade. Então, para mim, se encher de ferramentas sem repertório, como o Thiago falou, é absolutamente inútil. Deixa para lá, né? E agora eu queria recomendar uma ferramenta que se chama Reframe, que é baseado na teoria dos paradigmas do Thomas Kuhn, e é um passo a passo, apesar de eu ser contra passo a passo, mas é um passo a passo interessante que vai testar, que te ajuda de forma sistemática a pensar o contrário em relação a alguma coisa que está muito cristalizada. E eu acho impressionante como, ao fazer isso, a gente percebe que qualquer verdade é uma meia-verdade. E que pensar o contrário é absolutamente salutar para que eu tenha uma mente mais inovadora e me coloque em xeque em primeiro lugar. O que ninguém te conta. Tiago, o que ninguém te contou sobre a liderança? De que ia ser difícil, de que eu ia almoçar sozinho, de que eu ia me sentir culpado. Acho que são 3 coisas que não me contaram, assim. E você, Paty, o que ninguém te contou sobre liderança? O que ninguém me contou é que liderança é um processo que pode ser extremamente sombrio. Na medida em que eu ganho aplauso, poder e reconhecimento, eu posso não entrar em contato com a tirana, controladora, prepotente que existe dentro de mim. Então, olhar a sombra, abraçar isso, ter os pés no chão. Não é um desafio que, na largada, você reconheça, mas que o caminho te mostra. Então... E o que ninguém contou para vocês sobre inovação? Mas eu acho que ninguém me contou que era uma coisa complexa. As primeiras vezes que eu tive contato com inovação parecia que era algo muito simples, porque eu tinha uma visão reduzida e eu tinha muita visão do disruptivo como o PPT mais colorido. Então ninguém me contou que era complexo, que eu precisava de uma visão mais holística e que eu precisava de autoconhecimento para inovação. Isso ninguém me contou. E aí eu fui descobrindo meio na tentativa e erro, assim. Fala mais desse autoconhecimento. Por que autoconhecimento é importante para a inovação? Para saber as suas limitações. Acho que para você poder assumir e lidar melhor com o erro, porque não é uma coisa natural para a gente. Então, entender como você reage ao erro. Entender que você não sabe tudo, né? E isso era uma coisa muito pessoal minha, assim, eu tinha uma arrogância, assim. Então, esse autoconhecimento, de saber que eu tinha essa arrogância e de que isso podia me fazer tomar decisões precipitadas, né? Então,
E acho que isso é um dos temas bem importantes. Então, acho que o autoconhecimento é algo que ninguém me contou que era importante para inovação. Me contaram assim, vai para o Vale do Silício, estuda Design Thinking e vai para Singularity, não sei. Mas ninguém me contou, vai fazer terapia e... Se trata, Thiago. Se cuida, meio isso. Ninguém me contou que tem uma coisa que eu chamo de Marshmallow Innovation, né? Que é um processo aparentemente muito fofo de inovação, mas que não muda a rotina das empresas na segunda-feira de manhã, quando elas fazem reunião de report, de follow-up. Então, tem uma embalagem cosmética linda do tema, mas a prática é bem diferente. Entre intenção e prática há um vale, que muitas vezes não é percorrido. E a outra coisa que ninguém me contou sobre inovação é que a grande parte das pessoas detesta inovar. Pessoas e empresas, elas querem querer, mas elas não têm real apetite para. Dica de luz. Quando acabar de ouvir esse podcast, vai andar ao ar livre, vai olhar a natureza, vai olhar as pessoas. Não fica bitolado. Paty, uma dica de luz para iluminar o dia, a noite, o horário, enfim, que o nosso ouvinte estiver ouvindo esse podcast. Cultive a autodúvida na dose ideal para você. O que eu quero dizer com isso? Não acredita demais no que você acha que sabe e conhece. E também não duvida demais a ponto de ficar paralisado. Obrigada, Paty. Obrigada, Thiago, pela presença de vocês. Foi muito bom ter vocês aqui hoje. Todas as referências que a gente falou aqui estão na descrição desse episódio. E lembre-se de acompanhar os próximos programas dessa temporada sobre liderança. Se você quiser interagir e conversar com a gente, manda um e-mail para makingoffice@aferolab.com.br. Obrigado, meu nome é Eugênio Matede. Obrigada, meu nome é Renata Vitalino. E até uma próxima. Tchau. Esse podcast foi produzido por Aferolab.